Discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita e hoje nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha, canal 16, diretamente da cidade de Ponta Grossa. Você que nos assiste através do Facebook de outras cidades do Brasil, nós queremos já agradecer pela sua audiência, lembrando que na semana passada ou retrasada foi uma nossa telespectadora de Caxias do Sul, que ganhou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então nós queremos agradecer não só aqueles que nos assistem, nos prestigiam aqui da cidade de Ponta Grossa, mas de todo o Brasil, interior de São Paulo e até de outros países também. Todos os meses nós fazemos um programa especial de perguntas e de respostas. Aquelas perguntas que vocês fizeram para o programa Presença Espírita e que não houve o tempo adequado ou um tempo suficiente para que a gente pudesse responder. E hoje nós estamos fazendo este programa especial de perguntas e respostas. Estou aqui com o Edson Varros, que já tinha se comprometido semana passada de estar conosco, com a Eulécia Rezende, e hoje nós trouxemos várias perguntas e vamos tentar responder o máximo, mas vocês podem também, através da página no Facebook, continuar mandando perguntas de qualquer tema dentro do Espiritismo, que nós também vamos responder no programa de hoje. Bem-vindo, Edson. Boa noite, Silvia. Prazer estar com você de novo. Boa noite a todos. E hoje muitas questões, né, Eulécia? Sim. Ficam sempre dúvidas, porque uma hora acaba sendo pouco para o programa, né? Ainda mais que o mês passado nós fizemos um programa especial com as mensagens do Momento Espírita, né, do CD da Federação, em homenagem, na verdade, ao nosso Brasil e para dar uma injeção de ânimo às pessoas que estavam muito para baixo devido à nossa situação, e acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Então, o tempo ficou menor para nós dissertarmos sobre as questões e responder. E hoje, então, nós acho que vamos conseguir, né? Estamos em 3, daqui a pouquinho vem a Patrícia, e vamos ver se nós conseguimos responder todas as questões, né? Isso também, se não conseguirmos, tem mais os programas pela frente também, né? E hoje nós vamos já começar perguntando para o Edson, e vamos perguntar temas variados. Agora eu vou perguntar a respeito de encarnação. Qual o objetivo da encarnação para o espírito, Edson? Bom, Silvia, meus amigos, nós sabemos que estamos num processo de evolução, de crescimento espiritual. Então, os espíritos nos ensinam que a encarnação tem como objetivo nos propiciar os caminhos para que nós cheguemos à perfeição. Nós estamos nesse processo de crescimento espiritual, de aprimoramento espiritual, e nós encarnamos e reencarnamos tantas vezes quanto sejam necessárias para que nós alcancemos o nosso processo de crescimento. É interessante observar que quando estamos na erraticidade, no mundo espiritual, nós começamos a ver as coisas, os valores, as virtudes por outros olhos. Nós estamos mais desprendidos da matéria, nós temos condições de entender melhor as coisas, e com esse entendimento mais facilitado por estarmos livres da matéria, é óbvio que nós tomamos resoluções. Nós buscamos, quem sabe, desenvolver mais as virtudes, nós buscamos caminhos que nos levem mais rapidamente a esse estado de perfeição e felicidade, e nos comprometemos desta forma. Mas é interessante notar que entre o fato de nós assumirmos um compromisso e efetivamente aquele compromisso fazer parte de nós, é um caminho distante.
Então, muitas vezes no mundo espiritual, nós dizemos que vamos fazer o bem, que vamos fazer a caridade, que vamos mudar, mas é necessário que se tenha a prova de que isso realmente faz parte de nós. Então, nós esquecemos daquela promessa, reencarnamos e colocamos à prova esta nossa disposição de praticar o bem. E se nós realmente cumprirmos aquela tarefa, esquecendo tudo aquilo que nós aprendemos, é óbvio que aquilo lá não é mais uma promessa, mas é algo que realmente foi incorporado para nós mesmos. E aquilo que incorporamos, não perdemos mais. Também, Silvia, é interessante notar que nós somos co-criadores no universo. Então, Deus aproveita o fato de nós encarnarmos aqui na Terra para que nós contribuamos também para a evolução do mundo material. Ou seja, trabalho para fazer Trabalho, tem bastante, trabalho, né? trabalho. Não dá para cruzar os braços, né? Emmanuel já dizia ao Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Trabalho, trabalho e trabalho. Nós temos uma pergunta para a Eulécia, uma pergunta longa, mas de grande importância. A velha ética, Eulécia, se encontra em ruínas. Se os valores coletivos fracassaram, como é que nós vamos redescobrir os princípios que possam nos nortear? Como que a gente pode fazer isso? Pois é, Silvia. Essa é uma pergunta assim, tão profunda, tão transcendental, que eu fui procurar o auxílio de um profissional, de um psicólogo, para responder à altura essa pergunta, porque realmente é uma pergunta muito importante e agradecemos ela. Eu vim dar resposta aqui, a de Cláudio Sinotti, que está neste livro, que tem as mensagens da Joana de Anjos, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, e após a mensagem de Joana de Anjos tem comentário do Cláudio Sinotti e outro comentário da Iris Sinotti. Então, essa resposta cá está inserida nessa resposta do Cláudio Sinotti, que diz o seguinte: precisamos reaprender e ressignificar o seu conteúdo, pois que foram deturpadas pelo interesse imediato. De certa forma, isso aconteceu com as religiões, sendo triste verificar que as instituições que deveriam ensinar o amor e servir de ponte para o encontro entre a criatura e o Criador se encontram em situação calamitosa, sendo responsáveis por inúmeras guerras e extermínios que sacodem o planeta até os dias atuais, sem falar na deturpação de ensinamentos valiosos. Esse desregramento, de certa maneira, alimentou o individualismo, pois o ser se viu abandonado às próprias forças para enfrentar a vida e todos os seus desafios. Tudo isso reforça o apelo para que o indivíduo desperte do sono da consciência na qual se encontra, porque quando a cegueira coletiva não consegue responder às profundas questões da alma, deverá surgir o herói interior, não com as armas da guerra para exterminar os outros, mas alguém que seja corajoso o suficiente para lutar consigo mesmo, ouvir a voz da própria consciência e seguir o que ela lhe dita. O que é isso dizer? Que nós somos seres que já tivemos diversas vidas, diversas experiências. Então nós tivemos vidas, encarnações, em que fomos traidores, deturpadores, as piores coisas possíveis. Fomos assassinos, mas em contrapartida teve outras encarnações que nós já fomos um pouco melhores, nós já procuramos praticar o bem, embora com outras intenções nós não fizemos, procuramos ajudar o próximo. E também procuramos também melhorar as nossas qualidades interiores. Porque o que diz a mensagem? A resposta, na verdade, quer dizer que nós temos que procurar as respostas dentro de nós mesmos, porque nós temos experiências de diversas vidas, e nem todas nelas nós somos ruins, nem todas elas nós somos bons. Então, nós temos qualidades dentro de nós. Agora, temos que, como diz o Cláudio Sinotti, nós temos que ser heróis para ter a coragem de entrar dentro de nós e procurar essas qualidades e a colocá-las na nossa prática, na vivência do nosso dia a dia. E mais aqui na frente ele diz o seguinte: quais são esses desafios? Redescobrir a nós mesmos. Somos muito mais do que parecemos ser. Nossa ascendência divina que alça as estrelas,
a plenitude. E por isso mesmo, não devemos nos contentar com vidas superficiais sem sentido. Então, não nos deixar levar pela, digamos assim, no popular, será que a Maria vai com as outras? Fazer o que os outros fazem, mas procurar ser você. Enfrentar, integrar, isso significa assumir que o mal do mundo é o nosso mal. E é nesse último que devemos nos concentrar de forma prioritária. Não há reconhecimento sem o reconhecimento da sombra. Isso é aquela sombra que nós temos dentro de nós. E não podemos aprimorar o herético que somos se não reconhecer os desvios e deslizes e desvios em relação à voz da consciência. Então, não sei se deu para entender, parece meio complicado, mas, na verdade, é tudo aquilo que a gente vê dentro da doutrina que nós temos que Jesus já disse, vós sois deuses. Então, vamos descobrir essas qualidades entre nós e ter a coragem de enfrentar o que vem de ruim também, né? E quando nós enfrentamos aquilo que nós descobrimos coisa de ruim entre nós, então nós assumimos, nós vamos nos limpando para vir assim, limpar o vaso sujo para entrar o conhecimento novo. É praticamente um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. De autoiluminação. Isso é verdade. Eu vou perguntar para o Edson, tem várias perguntas aqui para você, mas tem uma em especial que sempre chega aqui. Nós temos 1 minuto só, eu faço a pergunta e o Edson responde no próximo bloco. Também está devendo uma outra pergunta que eu faço no outro bloco. Mas qual é a situação da alma que retorna ao mundo dos espíritos após um acidente violento? Uma queda de avião, um incêndio, uma batida de carro, um atropelamento, algo inesperado. Como é que essa alma chega no mundo dos espíritos? Nós vamos fazer um bloco agora, a Patrícia Giardini já chegou, já está aqui conosco, vai participar também desse programa especial e nós voltamos rapidamente com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Retornamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E como sempre fazemos, sortearemos ao final do programa um livro da literatura espírita, a fim de que você, nosso participante de todos os programas, nosso telespectador, amigo, companheiro desses 11 anos de programa, possa se sentir privilegiado por estar inserido dentro dessa doutrina tão abençoada que nos traz tanta paz. Hoje o livro é de Licurgo de Lacerda Filho, Mediunidade na Idade Moderna e Contemporânea. É um livro que traz a história da mediunidade no decorrer dos anos. Nós sempre gostamos e devemos esclarecer que dentro da doutrina espírita, a mediunidade é um dos preceitos, é uma das bases da doutrina, é uma das leis que a doutrina entende como princípio. Só que nós sempre refletimos que a mediunidade não é exclusiva da doutrina espírita, que ela sempre existiu. E esse livro, então, é mais um que trata desse assunto, dessa vertente da mediunidade no decorrer da nossa história. Ele traz em seus diversos capítulos histórias em relação, por exemplo, à Revolução Francesa, os fenômenos que aconteceram na França e na Europa como um todo. E eu vou então tirar um trechinho para ler para vocês, que eu tinha visto aqui, Retornando às Origens Franciscanas. Hoje nós temos uma data especial porque lembramos no dia 4 de outubro sempre de Francisco de Assis, um santo da Igreja Católica, mas antes de tudo um espírito benfeitor, benemérito, que deixou os seus exemplos. O que Francisco de Assis mais queria era seguir o Cristo, era imitar o Cristo, ser como ele. E ele conseguiu na sua vida
nos dá vários exemplos de bondade, fraternidade, de pacificação. Nesse livro, relata que na Espanha, no final do século XV, nasceu em Alcântara Pedro Garavito, que em virtude do nome de sua cidade natal ficaria conhecido como Pedro de Alcântara, que ele tinha origem nobre e apesar disto tornou-se sacerdote na ordem católica que apregoava o desapego aos bens terrenos, os franciscanos, que sua decisão aconteceu em 1515, tendo sido ordenado padre em 1524, que Pedro foi um médium de múltiplas mediunidades, que a levitação ficou sendo o fenômeno mais registrado durante a vida do frade, de tal forma que os que o conheciam estavam sempre preparados para esse fenômeno. Então, esse capítulo vai discorrendo sobre esse espírito também, benfeitor, e ele, em várias referências ao santo italiano, né, o pobrezinho, que a gente chama, que é o nosso Francisco de Assis, tão presente na vida dos brasileiros, muito mais do que nós podemos imaginar. Então, mais uma vez, fica o convite para que você curta na nossa timeline, e não só curta, comente, para que você possa concorrer a essa obra primorosa que trata desse assunto tão importante que é a mediunidade. É com você, Silvia. Nós vamos retornar agora com as perguntas que já lancei no ar, uma pergunta para o Edson, mas antes nós gostaríamos de informar ao público do Presença Espírita, para aqueles que não souberam da notícia, da desencarnação de Richard Simonetti na data de ontem, 3 de outubro, e nós trouxemos aqui uma lembrança, porque o Simonetti, que está ao centro, ao lado do Maurício Rezende, ele foi entrevistado no ano de 2010, aqui no programa Presença Espírita, e depois numa outra oportunidade. Então, nós queremos que esse programa seja em homenagem a ele, por tudo que ele prestou de benefício à doutrina espírita, com o lançamento dos seus livros de tão fácil entendimento, que tenho certeza que ajudou muita gente a entender a doutrina espírita. Então, vou deixar para o Edson, para que ele responda a questão: como chega na pátria espiritual os espíritos que desencarnaram através de acidentes violentos? Bom, Silvia, é uma pergunta bastante interessante. Quando a gente fala de desencarnação, é interessante nós notarmos que, como espíritos que somos, encarnar, como a gente falou na pergunta passada, desencarnar faz parte do nosso processo evolutivo. Não obstante isso fazer parte de toda a nossa existência como espíritos imortais, nós damos muito pouco valor a esse processo. Nós não nos preparamos para a nossa desencarnação. E quando ela chega, nós estamos ali, sem nenhum preparo, sem ter pensado nisso, sem ter investido a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, e somos pegos de surpresa. Então, a forma como nós desencarnamos, é claro que tem algum impacto sobre como despertaremos no mundo espiritual. Mas muito mais do que a forma, é a forma como nós nos preparamos para esse momento. Então, se eu desencarno vitimado por um acidente, é óbvio que eu não estarei totalmente preparado, que isso me pegará de susto e talvez aquele período que nós chamamos de perturbação, que é o período que se segue a cessação da vida no corpo físico, pode se estender um pouco mais ou um pouco menos. O fluido vital está impregnado com toda a força no nosso corpo. Então, talvez o fato de nos desvencilharmos do corpo físico seja um pouco mais demorado, um pouco mais traumático. Mas o que realmente importa em todos os processos de desencarnação, seja por morte acidental ou natural, é, sem sombra de dúvida, nós nos prepararmos ao longo da vida. E não só para a nossa desencarnação, Silvia, também para a desencarnação dos nossos entes queridos. Porque a gente fica imaginando, nossos entes são eternos. Não. A desencarnação é uma realidade que faz parte da nossa existência e nós temos que nos preparar para ela. Bom, agora eu vou fazer aqui uma pergunta para a Eulécia. Eulécia, chegou uma pergunta
nos programas, nunca entendi a parte do Evangelho que diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Essa pergunta aqui do Evangelho, realmente as pessoas às vezes não conseguem entender pelo fato de falar por que a porta larga. Por que a porta larga da perdição? Porque ela é muito fácil. Quando a gente vai atrás de gozos terrenos, de distrações, ela é muito fácil, porque você adentra e vai. Agora, tem uma coisa aqui que a Silvia comentou, até nós estamos comentando sobre essa pergunta, em que ela falou, também tem um outro fato, porque a porta larga, se a gente passa ela, a gente pode retornar. Quer dizer, se você se arrependeu daquilo que fez, você volta. Eu vou tomar liberdade, pedir licença, vou ler o que está escrito aqui no Evangelho sobre isso. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, por isso que eu fiz questão assim, de ler exatamente como está aqui no Evangelho, porque essa página, a gente que faz Evangelho já há décadas e décadas, é quase que está decorado isso aqui, e a gente acaba pondo uma interpretação sua. Então, para ver que realmente, a maioria das pessoas, elas estão envolvidas em paixões. Nós vimos hoje com a pergunta sobre a ética ali, elas estão envolvidas, elas querem só o imediatismo, acham que a nossa vida é só essa que está aqui em volta, e depois vem as consequências de tudo isso. Aqui ela prossegue mais um pouquinho. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando se estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente voltado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e bondade. Bom, eu vou fazer uma pergunta para a Patrícia, porque ela falava sobre mediunidade na apresentação do livro. Patrícia, muitas pessoas buscam a casa espírita tentando a cura das suas doenças. Existem os chamados médiuns de cura? Então, na verdade, existem, são aqueles que possuem uma capacidade especial. Nós sempre reforçamos que a mediunidade é uma característica de todos nós, todos temos mediunidade em maior ou menor grau, mas alguns espíritos têm essa disposição orgânica, física e também perispiritual, que conseguem, através do seu magnetismo, proporcionarem a outras pessoas a cura. É importante frisar que essa cura, ela também depende da disposição daquele que está recebendo. Então, não é só de quem faz a cura através do seu magnetismo, da imposição das mãos, das orações, não é só através disso. É também aquele que recebe de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua fé, de acordo com as suas necessidades, porque muitas vezes nós achamos que Deus proporciona às pessoas situações de acordo com vingança, que seria uma vingança. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se eu fiz, eu vou ter que pagar aqui. Seria uma vingança divina? E nós já entendemos que não. Então, Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e justiça, Ele permite que através de alguns fluidos, uma pessoa que mereça receber a cura
possa recebê-la através de um médium. E esse médium, então, seria o canal, seria aquele que intermediaria com a espiritualidade a fim de repassar os fluidos necessários para que o paciente possa, então, receber a cura. Tudo sempre pautado nos preceitos também que a doutrina espírita nos traz através dos exemplos do Cristo e do Evangelho, de que tudo que nos é dado de graça deve ser repassado de graça. Então, o médium de cura jamais poderia cobrar por esse dom que ele tem, cobrar financeiramente por esse dom que ele tem. Deve, assim, espalhar o amor e espalhar essa faculdade que lhe foi dada, mas que também pode ser retirada a qualquer momento, né, Edson? Sim, sim. Tá bom. Nós terminamos esse bloco, nós vamos continuar falando isso, vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos com o terceiro bloco. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, hoje o nosso tradicional programa de perguntas e respostas. Na semana passada, quando nós finalizamos os nossos programas especiais em homenagem à Semana da Pátria, e o Edson, ele estava conosco também, foi deixado uma pergunta no ar para o programa de hoje, que é: qual a situação espiritual daqueles que hoje, tendo cargos públicos de direção, governadores, presidentes, enfim, os homens que estão à frente desses cargos de direção e que hoje estão com as rédeas na mão do governo da nossa pátria, qual é a situação espiritual deles após a morte do corpo físico, quando eles não cumpriram com as suas obrigações, quando eles usurparam os seus cargos, quando eles ficaram com aquilo que deveria ter distribuído para as pessoas, para os cidadãos do seu país, que causaram escândalos e que decepcionaram aqueles que os escolheram como estadistas. Como chegam no mundo espiritual esses espíritos? Edson. É uma pergunta bastante interessante e atual, porque nós vivemos um momento de escolha, de decisão para o nosso país. E nós podemos dizer que a nossa responsabilidade, ela é proporcional àquilo que nós assumimos diante da nossa consciência, diante das pessoas. Então, alguém que tem poucas responsabilidades e comete erros, é óbvio que será, de certa forma, penalizado por não ter cumprido a sua tarefa, proporcional a essa responsabilidade. Então, se nós levamos isso a nível de uma cidade, de um país, nós vemos que essas pessoas assumem uma grande responsabilidade. E muito mais do que Deus castigando, nós temos que observar que aquela pessoa que reencarna com esta missão sublime de conduzir pessoas, de conduzir nações, ao chegar ao mundo espiritual e tomar consciência de que não fez o que havia se comprometido de fazer, ou de que pessoas sofreram porque ele foi, quem sabe, irresponsável, displicente, ou que pessoas até mesmo perderam a vida no caso de verbas desviadas da saúde, com certeza o remorso, a dor, o sentimento de culpa cobrará desta criatura de uma forma muito incisiva, muito dura para ele próprio. Então Deus não o castigará como nós entendemos nas tradições religiosas, mas a sua própria consciência o cobrará muito forte por aquilo que ele deixou de fazer. Então, quando nós assumimos uma responsabilidade dessas, seria muito importante que nós tivéssemos consciência de que seremos responsáveis pelo bem que fizermos e pelo mal também que resultar deste bem que não tenhamos feito. Muito bem, nós vamos perguntar para a Eulécia uma pergunta também que sempre chega aqui no programa. Se nós temos várias vidas, se nós temos uma vida anterior ao berço, uma vida posterior ao túmulo, reencarnamos muitas existências, por que nós não lembramos do passado, Eulécia?
Pois é, pegando um gancho na resposta do Edson, pensa bem, se essa pessoa chega no mundo espiritual, vai ver o que deixou de fazer. A bom dela tem outra chance, ela vai reencarnar para poder consertar o mal que ela fez. E se ela lembrar, está num outro corpo, numa outra oportunidade, às vezes até em outro país, e se ela lembrar de tudo isso, será que ela vai conseguir viver? Não tem condição de viver, por isso que nós não lembramos do nosso passado. Às vezes dá umas luzes, alguma coisa que aparece, ou de ruim, uns flash, aparece assim na nossa mente, são lembranças aqui, mas não conseguimos lembrar. E graças ao bom Deus que ele nos fez assim, sem lembrarmos, porque seria muito difícil, né? Seria muito complicado e nós não teríamos como conviver com as criaturas, porque essas mesmas criaturas, aproveitando a resposta ali, que dilapidaram os bens públicos, pessoas faleceram por falta de verbas, tiraram até do alimento das merendas das crianças. Ele vai renascer no meio dessas pessoas e com essas necessidades que ele fez, que ele causou com outras pessoas. Então, se ele souber, como é que ele vai conseguir encarar as pessoas que ele sabe que eles faleceram, desencarnaram, aquela criança deixou de desenvolver adequadamente porque faltou a merenda escolar. Então, graças ao bom Deus, nós não nos esquecemos. Por isso que a doutrina espírita, ela nos prega realmente a importância, a base dela é a educação. É educação, educação, educação. E é o que sempre nós falamos no nosso programa. Não que nós somos perfeitos, nós estamos aqui. Muito pelo contrário. Nós somos os mais devedores, por isso que nós temos mais compromissos. Todos nós somos espíritos devedores e estamos aqui procurando fazer o melhor. E é essa mensagem que sempre nós procuramos fazer assim para todos, para que façam. Todos nós podemos fazer, não precisa ser grandes santos, grandes obras, não. Aquilo no nosso dia a dia que nós podemos ajudar as criaturas que estão em nossa volta, nós sempre comentamos, um sorriso, uma palavra de bom ânimo, um abraço, às vezes aquilo para a pessoa era o que ela precisava aquele dia. E nós temos uma amiga do movimento espírita que diz que a gente não precisa se esforçar para lembrar do passado, porque vendo a nossa personalidade de hoje, a gente já tem noção daquilo que a gente foi, não é, Lécia? Com certeza, é só a gente olhar. Pessoas que têm muita, vamos lembrar isso aqui, pessoas que têm muita curiosidade. O que será que eu fui? Sempre quer ser uma princesa, um rei, uma rainha, quer ser assim. Mas, na verdade, nós não fomos nada disso, né? É só olhar dentro de nós, assim, observarmos o que as tendências que a gente procura sufocar ela dentro de nós, porque as pessoas não saibam dos nossos defeitos, né? Então, normal, é isso que você é, não adianta se sufocar. É como nós lemos a resposta ali do Cláudio Sinotti, é aquilo onde você tem que enfrentar as sombras que está dentro de você, para você falar, puxa vida, não adianta, eu fui isso, eu sou isso. Enfrenta ela, que daí você vai em frente, você vai limpando. Vai modificando. Vai se fortificando e vai conseguindo assimilar. Sabe que foi assim que eu entendi, mas como que você vai entender o Evangelho dessa maneira? Você lê, faz todo dia, de repente, quando chega na prática, você fez aquilo que não está escrito ali. Aí eu falei, mas por que eu faço isso? Não os outros, a gente tem que educar-se a si mesmo, né? Aí, lendo esses comentários do Cláudio Sinotti, da Isis Sinotti, né, no livro, que eu fui entender por quê. Porque se você pôr água limpa em vaso sujo, a água continua suja. Então, é por isso que nós temos que enfrentar, como ele fala, até a Joana de Anjos, que usa agora nesse livro a palavra sombra, que é ver a sombra dentro de nós, encararmos ela, e daí nós vamos limpando e conseguindo assimilar mais, não vai ficar só no superficial, nós vamos assimilar dentro da nossa personalidade. Eu acho importante também destacar, sobre tudo que a Lécia falou, que dentro da doutrina espírita, muitas vezes, as pessoas compreendem, ou seja, acham que vão encontrar na doutrina espírita a resposta para o que foram nas vidas passadas. E acreditam também que lá dentro da casa espírita há tratamentos que fazem esse tipo de regressão a vidas passadas e que a casa espírita seria então o ambiente correto, o ambiente seguro. E é importante destacar que não existe esse tipo de tratamento dentro da casa espírita. Que nas casas espíritas, justamente por tudo que a Lécia nos falou, por essa lição que ela trouxe para a gente agora, nós não suportaríamos saber do nosso passado. Então, se
por alguma aventura, um tratamento dos homens traz esse tipo de possibilidade, ou seja, você poder voltar às vidas passadas, isso deve ser feito através de um tratamento médico, psicológico, mas não dentro da casa espírita, como muitas pessoas acreditam e até sugerem esses tratamentos lá dentro. Às vezes o trauma é tão grande de erros que a gente fez no passado que era preciso nessa vida por isso que nós temos assim, quantos terapeutas, quantos psicólogos, psiquiatras, para nos ajudar, né? E agora surgiram assim, tantas técnicas novas, parece que para acelerar esse processo. Porque daí como psicólogo, vou ir tiver sessões, e lentamente. Hoje existem tantas técnicas para acelerar esse processo de libertação desses traumas que ficam, né? Que você não sabe do que é, mas que o profissional vai ali no X da questão, onde é o problema e acaba sanando. O Evangelho mesmo nos dá um roteiro bem seguro em relação a isso, de que se nós queremos saber sobre a nossa vida atual, que nós entendamos as coisas que estão nos acontecendo hoje, para a gente saber que no passado, com certeza, nós falhamos e agora precisamos aprender. Né? A grande dificuldade também quando a gente fala de lembranças de vidas passadas, é você trazer esse trauma à tona, vamos dizer, para um aventureiro qualquer, e não conseguir tratar esse trauma. Então você vai gerar algo pior ainda para aquela criatura. Exatamente. E também a Patrícia fez uma excelente colocação. A casa espírita, muitas vezes, ela é procurada por pessoas que não têm muito entendimento da doutrina espírita para esse tipo de coisa que, eu não diria supérfluo, não me vem a palavra, mas... Material, talvez. Para resolver problemas materiais ou adivinhações, esse tipo de coisa, e se surpreende quando chegam à casa espírita, porque encontram nela uma escola, onde o Evangelho é a grande estrela da casa espírita, que nos ensina o amor, o perdão, a caridade, porque fica muito em segundo plano a questão de a gente saber o que a gente foi nas vidas passadas, e é por isso que Deus nos coloca um cérebro tão limitado que não permite materialmente que essas lembranças venham à tona. Ele é um hardware que só aceita o software desta vida, né, Edson? Ainda bem. Né? Então ele é muito lento. E essa limitação material não permite essas lembranças. Então, que a casa espírita seja buscada também para as questões elevadas, as questões transcendentes. Ela está aí para isso. Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, e um programa sempre muito bom de fazer, porque nós conseguimos esclarecer as questões, se bem que chegam mais e vão ficando, mas a gente consegue falar de diversos assuntos num único programa. Edson, eu tenho uma pergunta bastante interessante aqui para você, porque os atributos de Deus, que a doutrina espírita nos ensina, e as outras religiões também, que Deus é justo, que é soberanamente bom, que é eterno, que é misericordioso. Bom, se ele é tudo isso, Edson, principalmente a pergunta aqui, se Deus é misericordioso, como entender essa misericórdia se na Terra a gente sofre tanto? A Patrícia já falou que ele não castiga. É interessante também essa pergunta, porque a gente fica nessa dúvida. Eu sofro aqui, mas dizem que Deus é misericordioso. Será que ele é só misericordioso com os outros? Será que ele esqueceu de mim? Porque nós ainda não compreendemos Deus, nós não temos esse sentido que nos permite compreender Deus. E podemos observar essa misericórdia em alguns aspectos. Por exemplo, Jesus nos afirma que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Quando ele faz essa proposta, ele nos ensina que estamos todos fadados à felicidade, que não seremos perdidos, não queimaremos pela eternidade no inferno. Então a misericórdia divina se atesta nesse sentido quando nós compreendemos que teremos chances, por mais que sejamos revoltados, desequilibrados, por mais que cometamos atos delituosos, delinquências e etc. E esse processo se dá exatamente pela doutrina da palingenesia, da reencarnação, quando nós temos diversas oportunidades para aprender a lição,
como nós falamos no começo do programa a respeito da encarnação, que é o meio pelo qual nós alcançamos a perfeição. Mas é interessante anotar, amigos, que a misericórdia de Deus, ela se atesta no processo reencarnatório, mas de uma forma que muitas vezes nos passa desapercebida. Porque a doutrina espírita meio que incorporou uma palavra chamada karma. E karma, ela tem aquela conotação de que eu pagarei aquilo que eu fiz de errado na mesma proporção, na mesma intensidade e da mesma forma. Então, se eu cortei o braço de alguém, eu vou sofrer a pena de talião, eu vou ter o meu braço cortado na mesma extensão. Ou seja, esta lei ela é matematicamente invariável. Mas a misericórdia divina se apresenta aqui. Primeiro, porque Deus é muito misericordioso e nos permite pagar as nossas dívidas em prestações. E em suaves prestações. Então, aquilo que eu acumulei de equivocado durante, quem sabe, milênios, eu tenho a eternidade para ir me reequilibrando. Então, não é que eu vou pagar tudo aquilo de uma vez só. E existe outro fator muito importante que também atesta a misericórdia divina, expresso numa palavra do Cristo que diz, aliás, do Cristo não lembro quem falou, que o amor cobre a multidão de pecados, foi Paulo? Paulo, isso. Então, o amor cobre essa multidão de pecados e de erros. Então, se eu me conscientizar dos erros que cometi e através do amor eu amar incondicionalmente, eu praticar a caridade, eu meio que abato aquela minha dívida e tenho condições de pagá-la mais suavemente e até, quem sabe, quitá-la através do amor dedicado ao próximo. Então, nesses aspectos, a reencarnação, a suavidade na lei de causa e efeito e a possibilidade de quitar esta dívida pelo amor, atesta-se a misericórdia de Deus. É interessante isso, porque como a gente sabe da imortalidade da vida, nós podemos ter matado alguém num passado muito remoto de uma maneira que hoje não tem condições de a gente morrer daquele jeito mais, né? Certo. Fora o tempo que a gente se cristianizou, a gente mudou, a gente aprendeu o amor através do exemplo de Jesus, né, Edson? A gente tem que contar tudo isso, também né? É importante falar que, de acordo com as leis divinas, né, as leis divinas não são leis de talião, olho por olho, dente por dente. Não é porque numa outra vida você provocou uma desgraça ou prejudicou alguém de um determinado modo que nessa vida você vai ter que aprender daquela mesma forma. Né? Mas vai aprender, né? Isso é inexorável, são leis naturais. A gente sabe disso, né? Então, que ninguém foge, né? Lei de talião não, né? Pode fugir da lei dos homens, mas da lei de Deus ninguém... E ela nos encontra em qualquer lugar, né? Estando nós encarnados, desencarnados, a lei de Deus sempre vai nos encontrar. E me lembrei de uma frase de Chico Xavier que dizia que a lei de Deus nos encontre sempre trabalhando, que é aquilo, aí entra aquilo que você disse, né? Porque aí ameniza o peso, né? O olho por olho, o dente por dente, que é colocado na antiga lei, ele atesta essa lei do karma, né? Ou seja, se eu arranquei um olho, eu vou ter um olho arrancado. Mas eu posso me reequilibrar de outras formas, não necessariamente perdendo um olho. A gente fica, às vezes, amesquinhando Deus, né? Não, Deus tem que agir daquele jeito, mas Deus é imenso, é infinito, então ele tem várias maneiras de agir e nos proporcionar o reequilíbrio. E a gente tem pressa, né? Que as coisas aconteçam. Patrícia, então eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte, às vezes no local de trabalho nosso, às vezes dentro da família, tem pessoas que parece que nasceram para nos provocar irritação, que nos irritam com o seu comportamento, com a sua fala. Como cristãos a gente vai se comportar quando as pessoas nos provocam irritação ou nos deixam bravos? Como que a gente deve fazer quando a gente consegue não perder a calma? Porque às vezes a gente perde a calma, né? Então, essa resposta, Silvia, não é uma resposta fácil, porque nós temos que buscá-la internamente, não externamente. Então, eu não posso dar um modo de fazer... Uma receita, isso, né? para essa pergunta. Mas é importante destacar, como o Chico Xavier nos asseverou, eu trouxe aqui as palavras dele, que a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E hoje, né, mais uma vez, homenageando o aniversariante do dia, Francisco de Assis,
nós nos lembramos sempre de proclamar e trazer para o nosso modo de vida: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E pensar que a paz do Cristo não é a paz que nós conseguimos aqui, porque muitas vezes nós entendemos a paz como ausência de guerra, né? E a paz, muitas vezes nós temos opressão, porque vivemos ainda em um mundo onde o mal existe, né? Onde pessoas más também existem. Então nós temos que procurar essa paz, essa tranquilidade, para nós não revidarmos essas provocações dentro de nós mesmos. Porque muitas vezes aquela pessoa que está à nossa frente pode ser um inimigo do passado, pode ser um irmão sofredor, muito mais do que nós. Então nós devemos sempre olhar para o outro também como gostaríamos que ele olhasse para nós. Então, se conseguirmos, e Chico Xavier mais uma vez nos ensina, né, através esse sim nos dá mas o Chico podia, né, dar esse tipo de receita, que é a água da paz, né? Colocar a aguinha na boca. Essa é boa. Né, olha lá, quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta é a água da paz. E quando não tiver água perto, finja que tem, né? Imagine que tem água, espera um pouquinho, que certamente depois de 30 segundos você não vai responder a mesma coisa que você responderia para aquela provocação. E também porque numa discussão, Edson, Olécia, as pessoas elas se alimentam fluidicamente das próprias palavras mal colocadas, da raiva. Há uma retroalimentação e uma alimentação mútua ali. Vício, né? Não é só cigarro, comida, álcool. Né? Tem pessoas que elas se satisfazem com essa vibração negativa, né? Ou de pisar no outro, ou de humilhar mesmo. Né? Tem tanto para aprender ainda, né? Que a doutrina espírita ela é sábia, né? Quando ela fala do orgulho. Porque numa discussão... Você quer ganhar, né? Exatamente. Você falou em tom de voz alta, eu quero levantar o meu mais alto, porque eu não posso perder. Então, o orgulho realmente vem aflorar muito nessas questões de relacionamento e nos fazem, às vezes, perder grandes oportunidades de convívio, de amor, de fraternidade. Eu brigo com a Silvia e me afasto dela. Quando a gente podia, quem sabe, deixar para trás aquele desentendimento e continuar a nossa vida vivendo alegre, feliz. Discutir o mundo das ideias, que a gente falava no programa passado, né? Que cada um, logicamente, o mundo, se não houvesse as diferenças no mundo, que isso a gente falou no programa passado, né? Se não houvesse as diferenças no mundo, nós não cresceríamos, porque as diferenças elas vão se modulando, as pessoas vão aprendendo, vão crescendo com essas diferenças. Porque se fosse tudo igual, pensando tudo igual, como é que a gente iria crescer? E é nas diferenças que nós crescemos e aprendemos. Exatamente. O Ayrton Pereira, que é nosso amigo aqui do programa Presença Espírita, ele falou a primeira vez a palavra alteridade aqui, que é saber conviver com as diferenças de uma maneira pacífica. Nós não vamos encontrar nos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, todas as pessoas pensando exatamente do mesmo jeito. E é aí que está o crescimento. Né? E até a própria justiça dos homens tem feito isso, buscando solução de conflitos de forma amigável, né? Negociando os conflitos. Então, acho que nós estamos num caminho bom. Bom, Eulécia, nós vamos encerrar. É possível educar as nossas crianças? Nós temos 1 minuto para você responder. É possível nós educarmos as nossas crianças num mundo tão conflituoso como vivemos? Com certeza podemos, Silvia. Podemos sim e devemos. Só que no sentido de procurar a mãe, o pai, o responsável por aquela criança, é envolvê-la com muito carinho, muito amor. E uma coisa importantíssima que os pais não fazem hoje é dar limites para a criança. Deixa a criança fazer o que quiser, enche de brinquedos, dia da criança, Natal, aniversário, dá limites. Mesmo que possa financeiramente, mas a criança tem que ver, porque o mundo não é assim. Se ela não aprender esses limites dentro de casa, ela vai receber a lição no mundo, vai ser muito dolorosa essa lição do mundo. Acho que deu 1 minuto. Nós vamos para o sorteio do livro, então. Vou pedir para o Edson, que é nosso convidado, para sortear. Eu queria pôr meu nome aqui, porque a obra parece ser muito boa. Eu também queria colocar o meu aqui. Pode ler. Eu... Cleia Nascimento.
Então, o livro foi para Cleia Nascimento. Esse livro vai estar a partir da manhã na Livraria Espírita Educadora, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Que você tenha uma excelente leitura. Muito frutífero o programa de hoje, né? Com esse bate-bola de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado do programa e participem sempre com os seus comentários na nossa página do Facebook. Mas agora a gente tem que ir embora. Até o próximo programa.